Alô, Solange, Alexandra, quem for começar aí, se Bom dia, quiser. Bom dia, a Gisele. Estamos aqui, Gisele, para o segundo round aí da manhã. gratidão, professora. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Gisele Belém, eu estou chefe da unidade de programas e projetos estratégicos da Secretaria de Meio Ambiente. Estou aqui hoje representando a secretária Maureen, que não pôde estar conosco, e para também dizer, né, da importância deste grandioso trabalho. Um trabalho que data de 2011 e que nos causou muitos constrangimentos em decorrência de não conseguir ir adiante em processos licitatórios e por 9 anos termos vários processos licitatórios não conclusos em decorrência de diversas situações que um produto desse suscita. E em 2019, entendendo que a universidade havia concluído 111 planos municipais de saneamento básico, nós conseguimos juridicamente contratar a universidade pela expertise que ela já tem no tema. Como o recurso em caixa era muito pequeno, em vista de 9 anos, né, de desajustes financeiros, a universidade nos propôs um valor simbólico se a gente considerar que as empresas, elas orçaram em torno de 5,5 milhões, 6 milhões de reais para elaborar esse estudo. Então, a gente entende hoje que nós temos uma parceria com a universidade, não só um contrato de fato, porque eles abraçaram a causa e aceitaram, né, fazer esse trabalho por um valor que no mercado jamais a gente conseguiria. Então, primeiro, a gratidão à universidade por toda a equipe, por todas as pessoas que se empenharam para que esse projeto tão importante para o Estado pudesse, nesse momento, estar nesse patamar de discussões. É muito importante também dizer que muitas pessoas dentro da Secretaria de Estado, por muito tempo, vêm buscando a conclusão deste trabalho, algumas que desde o início, outras que vieram com o tempo, né? Outras que estão nesse contexto agora, como eu, que acabei estando adiante desse trabalho, mas que é um trabalho muito novo para mim, um tema muito novo. Entretanto, ao conhecer esse tema, eu entendi a gigante importância dele e me coloquei de todo o coração, né, para que a gente possa ter um êxito não só na elaboração do plano e publicação do mesmo, mas também na execução dele, porque o Fernando, uma das pessoas bastante envolvidas, né, na secretaria com este plano, ele costuma sempre expor isso, que a elaboração é um desafio, sim, mas a execução é um desafio maior. Então, eu me coloco aqui à total disposição, já me coloquei à disposição do secretariado, mas, claro, a gente não sabe o que acontece adiante, porque nós dependemos muito dos políticos, né? Da política pública. Então, a gente sabe que esse desafio ainda tem bastante adiante. Entretanto, todos que estão aqui, acredito que têm dentro de si esse amor, né? Porque é preciso mesmo um verdadeiro amor para pôr esse tema adiante. Eu acredito, e muitas pessoas acreditam, então, acreditando juntos, nós podemos sim mudar a realidade desse Estado no que tange à qualidade de vida das pessoas, porque tudo isso só tem sentido para que a gente possa melhorar a qualidade de vida de cada cidadão mato-grossense. Um bom trabalho a todos. Eu
novamente externo a minha gratidão. Eu sou muito grata por poder estar neste momento participando desse momento histórico do Estado de Mato Grosso. Bom trabalho. Obrigada, Gisele. Bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, né? E dizer da nossa... Estamos muito felizes por esse trabalho, por estar participando e, nesse momento, realizando essas reuniões temáticas, né? Me perdoem aqueles que já estão conosco desde o dia 25, eu vou tentar não repetir, mas para aqueles que estão ingressando nessa reunião agora, a ideia é falar rapidamente do status do projeto, em que momento estamos do projeto, na realização dos produtos e, ao mesmo tempo, dando um foco especial para cada temática, né? E aí com os atores envolvidos e as partes interessadas em cada uma dessas temáticas. Agora, nessa manhã, né, nesse segundo momento da manhã, o foco nosso vai ser a logística reversa, mas eu vou falar rapidamente dos produtos que nós trabalhamos e que estamos aqui apresentando. Né? Então, o primeiro produto é o Plano de Mobilização Social, entregue à SEMA, já lá no mês de maio, final de maio de 2020, que foi um dos produtos que permitiu o start desse projeto. Né? Hoje, estamos aqui tratando do panorama de resíduos sólidos, né, que é um produto também já entregue à SEMA, à Caixa Econômica, com a ideia de retratar qual é essa situação dos resíduos sólidos no nosso estado, nas suas mais diferentes tipologias. Também já entregamos o estudo de regionalização e proposição de arranjos, né? E estamos aqui internamente no projeto trabalhando com essa etapa de estudos, prospectivas e escolhas de cenário, né? E posteriormente, faremos essa outra etapa, que é a diretriz estratégica para a implementação do PERS, né? E um banco de dados, que é o último produto, que tenta reunir todos esses dados que foram utilizados e que estão disponíveis em diferentes instituições para realização desse trabalho. Também aqui é importante destacar que o projeto, dentro do modelo de comunicação, de um plano de comunicação, definiu um site, né, criou um site que está disponível sobre o PERS, onde a gente coloca tudo que a gente faz, as notícias geradas, né, as atividades geradas, de forma a dar visibilidade para o que está sendo realizado internamente. Realizamos também várias webinars e temos um canal no YouTube e todo esse material está disponível. As outras formas de comunicação, redes sociais, né, que utilizamos para que fazer esse envolvimento da sociedade, dos atores em cada uma etapa do projeto, né? Também utilizamos vários formulários e questionários e fizemos entrevistas, encaminhamos isso de forma online para questionar para as prefeituras, para as entidades, e também realizamos visitas aqui na região para levantar a situação dos catadores, associações e cooperativas, né? Então, pode passar? Primeiro, destacar aqui, né, que trabalhamos com uma variedade de tipologias de resíduos, os resíduos urbanos gerados por nós, resíduos agro-silvopastoris, construção e demolição, industriais, serviço de saneamento, serviço de saúde, transporte, mineração, né? Então, dessa gama aqui de resíduos, só está faltando a gente fazer a reunião temática dos resíduos industriais, que será agora no período da tarde. Bom, e o que tudo isso pode passar? Tem a ver com a logística reversa, né? Mas antes, dizer um pouquinho desse banco de dados, dessa base de dados que foi utilizada para fazer o levantamento da situação de cada uma dessas tipologias. Aqui, em especial, nós vamos falar dos resíduos, dos dados
que consultamos para entender como está a logística reversa desdobrando no estado de Mato Grosso. Então, consultamos toda essa base de dados dessas instituições para que pudéssemos ter uma ideia do que acontece, e como está acontecendo ou não está acontecendo. Então, o objetivo do panorama, nesse item da logística, pode passar? É a gente ter essa visão. Bom, mas antes, a gente precisa conhecer qual é a realidade e como funciona o modelo de disposição final dos resíduos sólidos urbanos no nosso estado, e que tem tudo a ver com a questão da logística reversa. Primeiro, nós trabalhamos com uma estimativa de produção tonelada-dia de 2.756 toneladas-dias de geração de resíduos. Segundo, envolvendo tanto a área urbana como a área rural. Então, qual é o retrato dessa situação? Então, nós temos que 25 municípios destinam seus resíduos gerados a aterros sanitários. Isso representa 18%, né, daquele quantitativo. E destino de forma adequada, e aqui nós destacamos esses aterros, né, alguns municipais atendendo apenas o município e outros já atendendo um número maior de municípios. Temos aqui empreendimentos que são privados, né, como Sorriso, Sinop, Rondonópolis, né, e temos empreendimentos públicos, como o de Mirassol do Oeste, que congregam o consórcio Nascente Pantanal, que congrega o número de municípios. Hoje, o aterro está recebendo 8 municípios, né, o resíduo proveniente de 8 municípios. E qual é o retrato? E qual é o grande problema? 82%, ou seja, 116 municípios destinam seus resíduos para os lixões. Quando olhamos para isso, a gente tem aí uma fotografia não boa, né? Não bonita, da nossa realidade do Estado. E a gente sabe que não difere em outros estados da União. Mas as implicações de você fazer essa destinação em lixões, né? Toda a implicação ambiental, de comprometimento dos compartimentos do solo, da água, do ar, né? E todas as implicações que a gente tem. E não só restringe as questões de impacto ambiental, mas a questão social muito impactada por essa realidade. Então, basicamente, quando a gente olha para esse painel, essa situação, você entende que nós temos um modelo linear, né? Onde a gente gera e enterra o resíduo, né? E o que a lei diz? A lei diz, não é assim. Nós temos que o conceito vigente dentro da política é o conceito da economia circular. Você retirar, separar, segregar, reaproveitar, reutilizar os recursos dentro da cadeia, né? Então, isto implica em uma mudança muito grande, conceitual, operacional. E é como se todos tivéssemos que virar uma chave dentro de como agimos, né? E todos, nós, população inclusive, né? Então, a coleta seletiva, a forma do município, né, trabalhar tem que ser diferente, porque hoje o que se percebe? Gasta-se muito para enterrar e ainda enterrar mal, né? E enterrar tudo. Então, toda a caracterização, aí é importante a gente conhecer qual é a característica desse resíduo. Nós utilizamos um estudo de 10 municípios, né, do estado, em que foi feita a caracterização gravimétrica para que a gente entenda qual que é o percentual de material presente no nosso resíduo. A partir disso, nós estabelecemos, né, um valor aí médio em função dessas características dessas 10 unidades. E o que se apresenta no nosso resíduo? 53% é matéria orgânica, 14% plástico, 13% papelão, eu vou pular o rejeito, 3,9% têxtil,
o vidro 205, os metais e o alumínio. Bom, parte desses resíduos que estão hoje nos nossos lixões, eles também têm interesse dentro da logística reversa, por isso a gente trouxe isso, né? E o que deveria ir para os nossos aterros? Apenas e somente os rejeitos. Então, se você pensar, mesmo os 25 municípios que destinam seus resíduos para os aterros, eles estão hoje aterrando, né, dispondo toda essa gama de materiais. Então, enterramos aqui um verdadeiro tesouro, né? Então, essa é a lógica que a gente precisa trabalhar para reverter esse modelo. Seguinte, bom, para se entender também a questão da logística, nós precisamos conhecer esses quantitativos das diferentes tipologias de resíduo e enxergar como cada um desse resíduo está fazendo a sua destinação final, né? Então, aqui nós temos os quantitativos só para dar uma ordem de grandeza de como eles variam, né? Eles variam em relação aos resíduos sólidos urbanos, né? Aqui a gente tem um destaque dos resíduos sólidos de serviço de saneamento, que é um quantitativo inferior, mas ele tem também um poder alto, né, de contaminação pela característica dos resíduos. E essa é uma outra complexidade quando se trabalha com resíduo. Eu trabalho com resíduo com características muito diferentes e específicas, né? Então, olha a gama de conhecimento que eu tenho, de normativa, de resoluções e de leis, né? E quando a gente faz a logística reversa, trabalha, é importante, sim, você ir aprofundando em cada um dessas tipologias de resíduo, né? E na sua caracterização. Mas, por outro lado, quando se procura caracterizar e quantificar e qualificar, também pensar dentro da cadeia, dentro do ciclo, o que é importante, o que eu posso utilizar um resíduo produzido como insumo de uma outra atividade. Então, é essa lógica, né, que nós precisamos ampliar o nosso conhecimento para que isso aqui consiga ir facilitando o fluxo desses resíduos. Seguinte. Bom, então a logística reversa, né, esse sistema, de acordo com o que a lei traz, a política define, é exatamente esse instrumento, né, de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinado a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento ou outra destinação adequada. Então, o conceito, como a gente falou, é esse conceito de economia circular, né, onde você vai, a partir do fluxo, retirando, reaproveitando, internalizando esses resíduos nas atividades geradoras, né? Bom, o que a lei fixa, né, dentro desse ciclo, né, que alguns produtos, e aqui ela enumera, né, os agrotóxicos, seus resíduos em embalagens, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos em embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, mercúrio, de luz mista, produtos eletrônicos e seus componentes, mas também outros produtos que são importantes de ser observado. Então, dentro da logística reversa, há a necessidade, né, de você ter a integração de todas as partes, de quem gera esses resíduos, né, e também quem consome. Exatamente essa ideia de como essa engrenagem tem que funcionar. Nós aqui contamos, ao longo das nossas realizações das webinários, nós buscamos contactar e tivemos várias webinários
com entidades gestoras, órgãos responsáveis, para que nos ajudasse a entender um pouco como funcionava, né? Qual é a prioridade disso. E também trabalhamos com tentando identificar as associações, esses empreendimentos solidários existentes entre associações e cooperativas, e espacializar para entender quem estava fazendo o quê e aonde elas estavam, e que tipo de material elas estavam processando ou recebendo. Então, qual foi a preocupação da equipe, do plano, para chegar nesse momento do panorama? Era compreender toda essa cadeia, né? Entender e compreender e saber quem são esses atores. A própria legislação, ela traz a questão da logística reversa como um pilar da política, mas baseada na coleta seletiva, que é outro pilar, né? Porque se você não segrega esse material, é aquilo que nós apresentamos, tudo vai coletado conjuntamente e vai sendo aterrado, né? Então, a riqueza do trabalho e de poder ter sucesso é a coleta seletiva ser realizada. E muitos produtos que a logística reversa é definido na lei, esses produtos vão parar lá nos nossos lixões, ou no próprio aterro. Então, há necessidade da gente enxergar, ter essa visão maior, para que a gente possa identificar como nós podemos melhorar esse processo, né? Então, aqui também levantamos, e aqui dando esse destaque para as associações e cooperativas, e esse foi um ponto muito difícil para nós, porque o Estado... essas associações e cooperativas, nós temos um movimento nacional de catadores, tem aqui no estado uma regional, e esse movimento, ele tem junto com o cadastro de associações, mas nem todas elas fizeram adesão a esse movimento. Então, também a gente não consegue acessar todos esses dados. Isso é uma dificuldade. A outra questão é que você tem associações, então, dispersas pelo Estado, que não atrelada ao movimento, e você tem também os catadores informais que se distribuem pelas cidades, né? Então, a ideia era saber como elas estão organizadas ou não, até para elas entrarem aqui dentro dessa logística reversa como um ator importante na cadeia e para elas estarem preparadas para realizar as suas atividades. Seguinte. Bom, então a gente foi aqui levantando, né, das embalagens de agrotóxico, quais eram as leis e resoluções, né, que estavam presentes para você conhecer a caracterização desse produto e qual era a destinação. Aqui na questão da embalagem do agrotóxicos, nós temos o Instituto, né, o INPEV, que trabalha com isso, e aqui é importante destacar o papel, primeiro, que a lei que aborda essa questão, ela antecede em 10 anos a própria lei da política de resíduos sólidos, né? Esse setor, a gente vê uma cadeia bem estruturada em função do próprio natureza do produto e os riscos dessas embalagens, né, do poder de contaminação nos nossos mananciais. Temos um estado bastante rico em recursos hídricos, né, responsável aí, nós temos aí 3 regiões hidrográficas, e a importância disso, o impacto dessas atividades, né, e das embalagens na contaminação dos nossos mananciais. Então, a gente identifica, e aqui o Zé, ontem, também fez uma explanação bem interessante sobre a caracterização de cada uma dessas, dessas atividades, para onde vai, então, bem importante. Mas a gente vê uma cadeia bem estruturada, né? E nós utilizamos, então, os resultados, dados desse Instituto, dos relatórios, né, realizados pelo Instituto, que facilitou muito o nosso trabalho. Muito embora a gente vai ver ali mais adiante, existe algumas dúvidas ainda, existe alguns
vazios que a gente acha importante quando começamos a entender cada um desses produtos. Mas vou passar aqui rapidamente por cada um deles, né? Só para... Pode voltar só um pouquinho. Volta. Mais um. Isso. Pilhas e baterias, né? A própria resolução do CONAMA, que designa a entidade gestora, né? A Green Electron, óleos lubrificantes, qual é a legislação, a ANP, né? A instituição, aqueles que têm instituição gestora já instituído, que não tem, as datas, né? Então, procuramos entender, fazer uma cronologia disso, até para saber como no Estado estava se desdobrando, né, cada um desses produtos, a logística reversa de cada um. Pneus inservíveis, né, a Reciclanip, a DIP, a BDIP, e alguns produtos, e é importante a gente linkar com a questão dos resíduos sólidos urbanos, eles vão parar lá no nosso lixão, né, que é a maioria dos nossa disposição final, ou nos nossos aterros. A exemplo das pilhas também, né? As pilhas, se eu não faço segregação na minha casa, ela vai parar junto, né? E se não há coleta delas, ela vai se misturar ao resíduo. Pneus é também um exemplo disso, né? E um exemplo muito preocupante, porque os pneus, eles servem como criadouro, né? Um ambiente propício para a criação do mosquito e que transmite aí o surto que nós tivemos de dengue, chikungunya, zika, né? Enfim. Então, a gente não pode enxergar um produto com um fim nele mesmo, né? Então, eu olho para o pneu, a gente dá o exemplo do pneu, nele mesmo, mas as implicações que quando a destinação não é adequada, quais são os desdobramentos disso, né, desse resíduo no ambiente, né, e as implicações na saúde pública. A questão de lâmpadas também, né, no caso, alguns produtos já têm acordos setoriais, né, as entidades, normalmente os acordos setoriais ajudam muito, porque ele estabelece metas, define, e é possível você controlar isso, né, equipamentos eletroeletrônicos também tem um acordo setorial, aqui as entidades que são gestoras responsáveis, baterias de chumbo, né, a IBE, e aqui também, quando você vai olhando cada um dos produtos, você vai vendo algumas especificidades, né? Então, as baterias, por exemplo, quando a gente troca a bateria do nosso carro, é fácil, né? Porque está ali, você tem um vendedor, você não sai com a bateria debaixo do braço e nem no carro, né? Ela fica ali e já facilita muito mais o fluxo disso e a destinação final, né? Nessa engrenagem. Seguinte, a embalagem de aço, né? Também tem um termo de compromisso assinado aqui em 2018. Embalagens em geral, acordo setorial assinado em 2015, né, a colisão. Aqui o termo de compromisso assinado em 2018 é a Prolata, embalagem de aço, medicamentos e seus resíduos, tem um decreto aqui atual, né, de 2020, e ainda aguardando a definição de uma entidade gestora. Bom, então, nesse primeiro momento, só para dizer qual foi a metodologia nossa, foi isso, tentar identificar de cada um dos produtos quais eram as legislações inerentes à atividade e quais eram as entidades gestoras, e no segundo momento, pode passar, era identificar os quantitativos recolhidos no Estado, né, no ano de 2019, porque foi o ano que a gente conseguiu o maior número de dados de cada um dos produtos, né? Então, passamos, depois disso, a tentar quantificar. No caso das embalagens, né, nós retiramos dados dos relatórios realizados pelo INPEV, e no Estado nós temos aqui que foram recolhidos 11.183 toneladas de embalagens, né? E 33 pontos de entrega ativos.
Quando a gente quer, nessa reunião temática, devolver isso para vocês, né, é no sentido de saber se o que nós encontramos realmente é a realidade para o nosso estado. Porque com base nisso é possível a gente avançar nos outros produtos futuros do plano, né? Os estudos, as perspectivas e as diretrizes. Então, em referente à embalagem, nós tivemos isso. Qual é a dificuldade que nós encontramos? Quando a gente entra no site, a gente acessa lá o município, né? Um endereço, mas a gente não consegue obter dados de quantidades. Então, no estado de Mato Grosso, você tem lá os municípios, mas você não sabe qual é o quantitativo gerado. Esse número que obtivemos aqui, ele é proveniente do relatório consolidado do INPEV. Aí a gente foi a outra base de dados lá do IBAMA. E quando você baixa os dados, você vê que existe uma discrepância muito grande nesses dados, proveniente do quê? O IBAMA tem uma base onde é autodeclaratória. A empresa vai lá e faz a sua preenchimento, né? Por conta dela. Então, há uma incompatibilidade quando você busca olhar o que está no relatório do INPEV e o que está na base de dados do IBAMA, tá? Bom, esse número aqui do INPEV, nós também fizemos uma validação com a prospecção, a projeção estimativa que o Zé Álvaro, olhando lá no setor agrícola, né, as estimativas de lá. Então, conseguimos algo muito próximo do que está aqui disponibilizado nesse item. Até depois, eu estou com o fluxo aqui, até depois, se alguém quiser, aí o Zé Álvaro pode falar melhor para a gente. E os 33 pontos de entrega. Então, também, o objetivo nosso é fazer essa espacialização. Aonde estão esses pontos de entrega, né? Porque a ideia é que a gente tenha esse mapa espacializado para você saber o que acontece, aonde que tem, e até pensar em uma forma, né, de otimizar pontos de coleta de outros produtos, porque temos aqui um grande problema no estado que a gente vai falar aqui, e que é um ponto assim, que fragiliza, que são as grandes extensões territoriais do nosso estado e a malha viária, que interfere e tem implicações. Então, a ideia da espacialização era para poder otimizar, né, um processo de coleta nesses pontos, daquilo que for possível, né? E também aqui a gente coloca isso como uma sugestão, mas porque determinados produtos poderiam se viabilizar de pontos comuns, né? Aí, quando a gente olha pilhas e baterias, possui 48 pontos de entrega, né? Mas a gente não tem quantitativos gerados. E isso provém muito do que nós falamos, né? A pilha, ela está lá no nosso dia a dia, onde na casa, né? Nas nossas casas. Então, você tem pontos espalhados na cidade, e aqui esses pontos, eles se restringem mais aqui a Cuiabá e Várzea Grande, né? Estou aqui consultando o nosso bolsista especialista em logística reversa, ele sabe tudo, né? O Luiz se tornou especialista porque ele vai indo em cada banco de dados e levantando esses locais. Mas só para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, como nós estruturamos esse trabalho. A questão dos pneus, nós temos 75 pontos de entregas, né? Foram coletados 35.960 toneladas em 41 municípios. E aí você fala assim, olha, mas eu tenho ainda um grande número, né? Ainda está faltando aqui 100 municípios
estado tem 141, está faltando 100 municípios para terem pontos de coleta. E a gente sabe que os municípios, muitos municípios, têm reservado áreas, depósitos, para acumular esses, para permitir o estoque desses pneus, né, de inservíveis. Mas, e o município acaba arcando com essa despesa, né, de ter esses depósitos. Aqui a questão de baterias de chumbo, né, 10.406 toneladas, equivalente a 580 mil unidades, e 951 pontos de entrega. Então, lá também a gente identificou, né, no estado, onde que eles tinham por município. E aí vale a pena destacar aqui que todo esse trabalho nosso, ele foi realizado e foi feito um recorte por região. Então, nós trabalhamos, de acordo com o IBGE, 5 regiões intermediárias que o IBGE divide. Região intermediária de Cuiabá, Cáceres, Barras, Sinop e Rondonópolis. Cada região intermediária, ela possui um número de municípios que congregam o que a gente chama de regiões imediatas, tá? Então, todo o nosso trabalho, ele foi feito dentro desse recorte, para facilitar até a apresentação. Então, obtínhamos o que acontecia no município e enxergávamos todos os municípios que compõem a região imediata, né, que estavam inseridos nessa região imediata e que, então, estavam englobados dentro da região intermediária. Sempre a lógica foi essa, tá? Os óleos lubrificantes, né, foram coletados 15.060 litros de óleos lubrificantes. Passa, seguinte. Também as embalagens, né, 208 pontos de entrega. A questão de lâmpadas fluorescentes, 269 quilos, né, 14 pontos de entrega. Equipamentos eletroeletrônicos, vai se iniciar a operacionalização agora, no ano de 2021, mas a gente ia perguntando se existia algum dado, se existia alguma iniciativa, né? Embalagem geral não foram detectados, dados disponíveis, e medicamentos também não foram identificados, dados de coleta. Seguinte. Bom, quais são os principais apontamentos que, quando a gente olha para todos esses produtos, né, a gente percebe, né? Vamos chamar assim, apontamentos positivos ou fortes e também frágeis, né, que dificultam o trabalho de uma forma geral, né? Se a gente tem a questão das embalagens, né, a redução de gasto de novas embalagens, se a gente tem a indústria trabalhando para produzir novas embalagens, gerando mais matéria-prima. Se é possível aproveitar essas embalagens, muito nós teríamos uma redução de gasto. Existência de programas de tratamento e disposição final. Não, perdão. Agora, vou tentar aqui identificar, a partir de algo positivo, né, uma questão que acontece em relação às embalagens e em relação às cooperativas, né, baixa adesão de cooperativas ou outra forma de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. O que a gente percebe? Nessa questão da logística reversa, alguns produtos, e como as embalagens, por exemplo, é possível ter a inserção das cooperativas e das associações nesse processo, né? Por não se tratar de embalagens perigosas, né? Produtos que não têm esse cunho, as associações podem ser inseridas, mas a gente vê que ainda, apesar de algumas iniciativas, há uma baixa adesão ou inserção delas no processo. A negativa aqui, a positiva existência de programas de tratamento de disposição final. Quando a gente olha todos os produtos, a gente já vê, né, algumas cadeias mais fortalecidas e com essa destinação, tratamento de destinação final. O próprio pneu a gente tem, né, nós vamos mostrar a disposição e o reaproveitamento, né, a codisposição
dos pneus inservíveis. Ausência, aí do outro lado a gente vê que existe uma ausência do poder público no processo de fiscalização, regulamentação e controle dos... Professora, ficou sem áudio. Pronto, agora vai. A necessidade, existe uma grande lacuna aqui do poder público no processo de fiscalização, regulamentação e controle dos serviços, e também na questão da comunicação, né? Então, você não sabe quem está fazendo o quê, aonde está fazendo, o que está acontecendo. Positivo aqui, novas tecnologias mais recentes para a recuperação de produtos, a gente vê algo como algo muito positivo, né? Essas novas tecnologias, mas elas acontecem em determinado produto, não está acontecendo de uma forma geral. Por outro lado, nós percebemos a deficiência técnica na operação dos sistemas existentes e a ausência de planos de capacitação. Como nós dissemos, a logística reversa, ela envolve uma série de produtos com características muito específicas, né? E requer uma capacitação técnica em função dessas especificidades. Então, há necessidade de você trabalhar essa capacitação, né? E aí é que a gente nem fala, talvez, tanto da capacitação tão específica, mas a questão do próprio município entender, dentro da sua obrigação, entender e colocar esses resíduos, esses pontos de coleta, facilitar esse processo, comunicar esse processo. O que se percebe que existem algumas iniciativas, mas as iniciativas elas estão difusas, e você não sabe quem faz o quê, quem coleta o quê, né? Outros pontos, isso a gente destacou, né, a grande extensão territorial para a realização do transporte dos resíduos e precariedade da malha urbana, da malha rodoviária, isso é um problema para nós, né? Se eu estou distante, como o município, o produto, seja para a própria indústria coletar, como que a gente vence essa dificuldade, né? Baixo incentivo para as cooperativas ou outra forma de associação, isso a gente já falou ali em cima, a ausência de acordos setoriais e termos de compromisso para algumas cadeias, também isso foi identificado, mas a gente já vê como uma luz no túnel aqui algumas iniciativas, né, de determinadas entidades gestoras em fazer termos de compromisso com os estados, isso é algo muito positivo. Aqui nós destacamos o papel que o Ministério Público tem feito, né, do nosso Estado, tem feito nesse sentido dessa articulação junto às entidades gestoras, né, e também junto às associações e cooperativas, quer dizer, todos os elos dessa cadeia, né, insuficiência de pontos de entrega, a gente já destacou. Bom, acho que aqui eu já falei todos. Seguinte. Bom, aqui se alguém quiser entrar em detalhe mais da questão da logística reversa dos resíduos provenientes do agro-silvopastoril, aí o Zé aqui vem falar para a gente com mais até propriedade. Seguinte. Bom, Paulo vai falar um pouquinho, então, a gente falou da realidade, e aí ele vai falar de como o plano prevê esse novo reordenamento, né, desses arranjos dos aterros para o estado inteiro. Obrigado, bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma colocação, nós estamos falando muito em reciclagem, né? Valorização. Se nós formos lá na 12.305, o nosso marco regulatório de resíduos sólidos, nós vamos perceber que a reciclagem está em quarto lugar nos processos estabelecidos para que a gente avance na gestão dos resíduos. O primeiro lugar, o primeiro passo é não produzir resíduos. Essa é a primeira questão. Quanto menos produzirmos, melhor.
O segundo passo é a minimização. Se nós não podemos reduzir, nós temos que pensar em minimizar o que nós produzimos. O terceiro passo é a reutilização. Apenas o quarto passo é a reciclagem. Então, realmente, essa legislação é algo extremamente avançado, certo? E vai mexer exatamente com toda a nossa prática de dia a dia. Vai exigir da população uma mudança cultural, certo? O outro exemplo de mudança cultural é a responsabilidade compartilhada. Nós estamos cansados de ver que tem muita gente que culpa sempre o poder público pelo não funcionamento. A responsabilidade compartilhada estabelece exatamente isso. Não é só o poder público, são os geradores, é o comércio, é a distribuição. E também, pela primeira vez, a política estabelece a responsabilidade do gerador, do cidadão, podendo, inclusive, ser punido se não cumprir, por exemplo, determinadas diretrizes do município, por exemplo, na valorização dos resíduos. Isso posto, nós, só para ter uma ideia da importância da gente trabalhar essa questão toda que precede a reciclagem. Claro, bastante importante a questão da reciclagem. Como eu comentei, infelizmente, o nosso histórico se tratando de resíduos é que nós, com a passagem do tempo, nós estamos, cada um de nós, aumentando a produção per capita. Isto é, com o passar do tempo, cada um de nós começamos a gerar cada vez mais. E a outra questão delicada é exatamente essa questão da diversidade dessa geração. Se nós formos há 2 décadas atrás, talvez um pouco mais, a gente vai ver que os constituintes dos resíduos não eram mais do que uma dúzia dos constituintes. Hoje, só de plástico, nós temos 40 tipos diferentes, e se não for mais. Então, cada vez mais difícil trabalhar esse manejo, trabalhar esse ciclo todo. Mas, também, como foi dito por Eliana aqui, professora Eliana, nós aqui em Mato Grosso, no pouco aterro que temos, enterramos tudo. Não fazemos a valorização dos recicláveis. Enterramos tudo. E o que é que nós estamos deixando de aproveitar? Porque quando a gente fala em reciclagem, uma questão toda é você tirar do sistema, voltar. Mas existem inúmeros benefícios da reciclagem, do ponto de vista de diminuir poluição, custo energético, consumo de água. Quer dizer, é interessante para todo mundo, principalmente por essa cadeia que trabalha com recicláveis. Então, vamos ver. Se nós formos lá no Plano Nacional, ele estabelece para o Brasil, no horizonte de 20 anos, de 2020 para 2040, as metas de retirar de 2,2% recicláveis dos resíduos domiciliares a 20% nesse horizonte de 12 anos. E para o Centro-Oeste propõe de 1,9% a 14,7%. Quer dizer, em 20 anos, nós vamos ter que avançar dessa retirada hoje, em torno de e que nós não fazemos, nós não retiramos hoje no estado 1,9%. Algumas cidades, Cuiabá, por exemplo, está na faixa de 2%, talvez um pouquinho mais. Existem municípios que estão um pouquinho melhor, mas no todo nós estamos inferior a 2%. Então, de 1,9% a 14,7%. Eu faço destaque dessa proposta de meta do Plano Nacional, 14,7% em 20 anos é 50% do que nós temos hoje nos recicláveis no Estado. Acabou a professora Eliana de mostrar aí na caracterização. Então, cá para nós, isso é um desafio, mas a gente pode propor alguma coisa
maior, porque face à nossa realidade, né? E a gente resolveu fazer 3 cenários aqui. Como seria hoje, utopicamente, se nós reciclássemos 100%, né, dessas propostas estabelecidas para 2020, 2024, 28, 32, 36 e 40. 100% que eu digo, se trabalhássemos 100% do que nós produzimos hoje no Estado, 2.800 toneladas. Então, o que a gente fez? Nós usamos a composição dos resíduos, né, não só 30 e qualquer coisa por cento, como a alíquota de constituintes plásticos, metais, papelão e alumínio, para fazer esse quantitativo do que nós temos hoje nos resíduos. E trabalhamos aqui o 1,9 para 2020, para 24, 4,5, 7% em 28, 9,6% em 32, 12,1% em 36 e para 2040, 14,7%. Né? Então, nós teríamos esses quantitativos desses recicláveis, né, nos resíduos. E aí precificamos, né, esse material, né, e nós observamos o seguinte, que em 2020, se nós retirarmos desses 2.800 toneladas dia, 1,9 dos recicláveis, isso significa um recurso de comercialização desses resíduos que pode variar de R$900 mil mês a 2.600.000 mês. Né? E para 2040, isso na faixa de 7 milhões a 20 milhões, na ordem de grandeza. Então, isso é um valor apreciável, certo? Isso aqui, para que vocês tenham ideia. E nós estamos falando só de resíduo domiciliar. É claro que isso é para se dar uma ideia do que a gente está perdendo, né? Do que o mercado envolvido na reciclagem deixa de ganhar só com o correspondente domiciliar no Estado. Mas, como 2.800 é todo o Estado, vamos ver aqui na região metropolitana de Cuiabá. Aliás, no Vale do Cuiabá, região metropolitana, mais municípios circunvizinhos, que produz aí em torno de 1.000 toneladas por dia. Usamos o mesmo critério, né? Da mesma percentagem de retirada, nesse horizonte de 20 anos, né? Agora, ao invés de trabalhar com 2.800, trabalhamos com 1.000 toneladas. Certo? Vamos lá. Precificamos, nós teríamos hoje, se retirássemos 1,9% dos recicláveis dos domiciliares, nós teríamos um mercado em Cuiabá hoje variando de 300 mil a 800 mil mês. E aqui é bom lembrar que a gente aqui não deve estar muito longe disso, certo? Implicando aí todas as associações cooperativas e empresas privadas que trabalham nesse mercado, né? Mas para 2040 nós estaríamos, quer dizer, se a gente avança nessa retirada, mais uma vez eu estou falando do domiciliar, nós podemos chegar a 2.150.000 a 6.200.000. Né? Então, e lembrando sempre que nós estamos falando do mínimo do que foi estabelecido para o Centro-Oeste. Nós temos no resíduos, os recicláveis inertes, maior que isso. É claro que tem toda uma discussão de mercado, de comercialização, certo? Aqui é para se dar uma ideia de como é que nós estamos perdendo e como é que nós podemos trabalhar soluções em função de uma perspectiva, né, futura. E, para que não ficasse só dessas coisas, digamos assim, essas
essas colocações mais otimistas, a gente trabalhou a questão de municípios que produzem 5 toneladas por dia de resíduos, sabendo que existem no estado municípios que produzem menos que isso. Como é que seria? Usamos o mesmo critério, certo? Horizonte de 20 anos, a retirada proposta para o Centro-Oeste, né? Você pode avançar, Luiz, por favor? Precificamos, e aí você vê que há uma redução significativa do mercado para essa realidade de 5 toneladas dia. Né? 1.600 a 4.600 para 2020, avançando para 2040, 12.500 e 35.600. Isso também é uma atenção para a gente como é que dimensiona o sistema, a estrutura de reciclagem no Estado. Basicamente, a questão de associações e cooperativas. Isso é uma informação extremamente interessante, né? Porque elas vão ser extremamente diversificadas em função de onde estão ou quantos municípios congregam, né? Bom, também foi falado a questão, foi abordada aqui, a questão dos aterros que temos. E realmente nós temos, né, esses aterros aqui no estado, 4 deles privados, já foi falado, congregando inclusive, recebendo resíduos de municípios circunvizinhos, todos eles recebendo resíduo apenas domiciliar e o comercial da lei municipal lá, tá? Ainda lá no anterior. E são aterros privados, Sinop, Sorriso, Água Boa e Rondonópolis. Nós temos em Cuiabá também um aterro privado, classe 2 também, mas mais voltado para a questão dos resíduos da indústria, né? E nós temos aqui o aterro de Cáceres, que é um aterro público de operação terceirizada. E temos o consórcio Nascente do Pantanal, com sede em Mirassol do Oeste, o aterro, que atende 8 municípios, é um consórcio público, mas o aterro é terceirizado também, a operação do aterro. Tá? Isso é que nós temos. Todos eles, como já foi ressaltado aqui, recebendo tudo que é gerado. Certo? E aí é importante dizer também uma outra questão. Tudo que é gerado, não. Tudo que é coletado. Existe uma diferença, às vezes, pode ser significativa, a depender do município, entre resíduo gerado e resíduo coletado, certo? E nós devemos sempre buscar a universalização da coleta. Em Cuiabá, certo? Os nossos resíduos em vias públicas, em praças públicas, na calha dos córregos que vão para os rios, isso tudo decorre da fração que foi gerada e não foi coletada. Então, devemos perseguir sempre universalização da coleta. Certo. E também, determinação do plano estadual, a gente trabalhou a questão, né, de um modelo de aterros sanitários consorciados para o Estado. E conseguimos fazer um primeiro arranjo envolvendo as sedes dos municípios de região imediata, né? São 18 sedes, 3 delas duplas. A gente fez um arranjo de 17 aterros consorciados, envolvendo 84 municípios e uma população de 2.300.000 pessoas. Certo? Mas não foi possível contemplar todos os municípios, como eu já disse, só 84. Por quê? Existem municípios que, por questões de geografia ou por questões de infraestrutura de Estado, ou ficaram muito distantes, ou não estão muito distantes, mas não têm condição, têm dificuldade de acesso, em função do tipo da via para levar o aterro. Então, foram necessários o estudo de um outro arranjamento secundário. Tá? Passa isso. Aqui. Então, esse arranjamento secundário congregou 34 municípios em mais 13 consórcios. Então, nós temos
30 consórcios, 30 arranjamentos consorciados, né? De vários municípios. Né? E, mesmo assim, em função da extensão territorial do Estado, foram necessárias soluções individuais. Então, nós temos aqui também 23 aterros em soluções individuais. Tá? Esses aterros em soluções individuais, certamente, salvo algumas exceções, Rondolândia, Vila Rica, Cocalinho, por exemplo, que estão longe, distante de tudo, dificilmente teria a oportunidade de fazer parte de um consórcio. É possível, se nós melhorarmos a estrutura, infraestrutura rodoviária do Estado, a gente começar a agregar vários deles a um consórcio. Hoje eles estão impeditivos, às vezes, não é nem por distância, é por falta de infraestrutura de via pavimentada. Uma vez que no nosso modelo, a gente estabeleceu que via sem pavimentação só poderia estar no máximo distante do aterro 50 quilômetros. Mesmo assim, não é fácil ver os 50 quilômetros em época de chuva em Mato Grosso. Enfim, é um modelo, está aí, e vai estar para discussão de vocês, né? Seria muito interessante sobre isso, em especial das empresas que transitam nessa área, tá? Para que a gente possa ser enriquecido com esse retorno dessas questões. Eu vou passar a palavra agora para a professora Eliana, que vai fazer algumas colocações também interessantes sobre a nossa programação. E, em continuidade, abrimos para as demandas, as perguntas, questões assim. Então, para que a gente finalize essa parte expositiva, né, só lembrando para vocês, nós estamos nesse momento das reuniões temáticas, que ela nasceu dessa necessidade que a gente sente de apreciação daquilo que produzimos, né, desse documento panorama, que nós chamamos de panorama preliminar, e agora a gente devolve a vocês aquilo que encontramos e esperamos essa volta, né, essa avaliação de cada um de vocês e contribuições necessárias, tá? Importante que talvez nós não acessamos. Esse documento ainda não está. É que ele está indo a conta-gotas, mas é assim. Vai ter lá um ícone, reuniões temáticas. Dentro dela você vai ter o panorama, que é o documento na íntegra de todas as tipologias, de tudo. Vai ter o questionário, que nós pedimos essa avaliação de vocês por setor, né? Então, cada um avalia os setores que lhe é pertinente e terá também todas as apresentações, os slides que fizemos. E a gravação estará disponível no canal do YouTube, tá? Mas aí o link. Então, de forma que, assim, tudo aquilo que nós conseguimos produzir, nós disponibilizamos para ter esse retorno de cada um das partes interessadas, para que a gente possa produzir um panorama que retrate essa realidade na sua maior profundidade, tá? Vocês viram, o problema é complexo, o espectro é muito grande para ser abordado, mas nós não podemos perder a oportunidade de ter esse conteúdo na necessidade que tem que ser, porque é a partir do panorama que partiremos para os outros produtos, né? O que fazer a partir dessa realidade. Então, a gente abre aqui, né? Colocamos aqui à disposição para ter esse bate-papo com vocês. Obrigada. Tudo isso preparando para as audiências que serão realizadas de 12 a 16 de abril. Então, a ideia é que, com essa rodada, consolidemos um documento e, quando for a audiência, esse documento estará mais consolidado.
mas, claro, ainda recebendo contribuições. E ficará o documento final da audiência de 1º a 30 de abril em consulta pública. Tá bom? Obrigada. Professora Eliana, o Ricardo, analista da SEMA, conduzirá essa reunião. Oi, bom dia, Ricardo falando. Eu vou pegar algumas perguntas aqui do chat. Primeiro, a Sônia Beato perguntou sobre a disponibilidade das apresentações, né? A professora Eliana já respondeu. E aí o Rodrigo Crossara pediu a palavra da Cindy Recicle, ele está presente? Vou abrir o microfone. Pode falar, Rodrigo. Bom dia a todos. Pessoal, eu escutei atentamente a apresentação e eu vou começar me apresentando. Sou do Sindicato das Reciclagens. Nós somos empresas privadas que atuamos no segmento de reciclagem. Temos filiados há 40 anos atuando no segmento. Então, quando vocês falaram durante todas as apresentações, com exceção a uma única menção do professor Paulo Modesto, nós somos totalmente alijados do que se falou nesse sentido. Só se falou, assim como fomos alijados também da elaboração da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Só se fala em catador, só se fala em cooperativa, só se fala em associação. Todas as entidades nessa linha, subsidiadas, bancadas e agraciadas com muitas benesses, oriundas, inclusive do próprio Ministério Público. Isso nos deixa profundamente chateados. Nós somos empresários, não temos benefício fiscal, não temos incentivo fiscal, não temos benefício algum. Trabalhamos única e exclusivamente com recicláveis. Logística reversa. Tenho certeza que todos os senhores já viram um ferro velho. Vamos falar que isso é uma logística reversa do ferro. Há quantos anos já é feito? Há quantos anos nós já fazemos? Eu, particularmente, faço há 23 anos. Papelão, plástico. Agora, nós somos mais de 300 empresas do estado de Mato Grosso. Nem todas legalizadas. São, em sua grande maioria, empresas pequenas, familiares, onde o dono monta no caminhão, vai buscar o resíduo em supermercado, em lojas, no comércio em geral. Fica a família no depósito dele, muitas vezes prensando, pesando. Quem faz a máquina funcionar, professor Paulo, esses números que o senhor tem não estão corretos. Esses números são muito superiores a isso, quantitativamente, falando em quantidade e valores também. A gente pratica, na prática, assim, na vivência do dia a dia, a economia circular. Nós pegamos o resíduo do fim da cadeia de consumo, muitas vezes em aterro, e jogamos ele lá no começo, quando é feito novamente matéria-prima para circular de novo, para a roda da economia circular rodar. Cooperativas são beneficiadas, nós, empresas, somos totalmente desprezados, nós gostaríamos de ter participação nisso. Eu fiz algumas anotações para não me perder. E, assim, aonde que eu vejo que é o nosso erro? A gente não tem tempo de ficar muito conversando, perdemos grandes oportunidades nesse sentido. Temos que trabalhar, temos conta para pagar, temos impostos. Quando vocês falam do PERS, vocês têm que levar em consideração que, além das nossas empresas rodarem, a gente gera emprego, gera renda, gera imposto. Trabalhamos de sol a sol, duro, para fazer o negócio circular. E falta para nós organização. E a gente gostaria de ter o apoio do PERS nisso. E eu daria 2 sugestões a acrescentar no PERS. Eu acho que a maneira mais eficiente e eficaz de se prover a correta destinação de resíduos seria primordial educação. Vamos começar, sei lá, talvez colocar
na grade curricular das crianças, do pequeno, da educação de base, educação ambiental, para começar a já criar esse hábito nas crianças desde pequeno. Um segundo ponto que não se falou hora nenhuma, fala muito em não gerar plástico, em não gerar resíduo, não gerar embalagem. Beleza, vamos pôr uma vírgula aí. A geração de embalagem é um caminho sem volta, não tem como. Pode até tentar minimizar, o que eu acho que não vai acontecer, mas vamos mudar o jeito de olhar. Vamos fazer embalagens ecoeficientes, que realmente possam ser recicladas. Tem muita embalagem hoje que vai para o aterro mesmo e é enterrada. Sabe por quê? Porque não tem tecnologia que faça reciclar, que consiga tornar essa embalagem reaproveitável. Então, vamos trabalhar nessa linha, vamos procurar, vamos dar condição para quem trabalha nesse segmento e que não precisa estar apoiado no Estado, não precisa ser um custo para o Estado. Vamos apoiar e vamos trabalhar em quem faz a embalagem, para fazer com ecoeficiência. Nós temos alguns programas de logística reversa muito eficientes. Um deles é da Tetra Pak, que roda o estado inteiro, estou falando de Mato Grosso, não vamos nem falar do Brasil, mas apoiando, buscando e tentando fomentar a logística reversa da embalagem produzida por eles. Nós temos um outro plano de logística reversa eficiente, que pouco se fala, mas é um dos mais eficientes do Brasil, que é da Coca-Cola. Ela tem um plano de reciclar 100% do resíduo que ela jogar no mercado até 2030. E ela fomenta. Não necessariamente a dela, mas vamos falar de garrafa PET. Ela quer tirar até 2030 100% do que ela jogar no mercado. E já começou, já está fazendo. Você entendeu? Então, talvez práticas. Hoje já se fala muito em ICMS verde, desonerar. Fala isso em nível mundial, desonerar a cadeia de resíduos. Já tem uma iniciativa, um entendimento da Receita Federal recente, coisa muito quente, muito nova, onde os geradores, os grandes geradores de resíduo, vão poder abater da sua base de cálculo de PIS e COFINS a despesa que ele tiver com a destinação do seu resíduo. Tem muita coisa acontecendo e está na hora de trazer para o PERS e implantar políticas eficientes e novas no nosso Estado. O que eu tinha para dizer era isso, gente. Muito obrigado. Desculpa até um pouco do desabafo, mas às vezes fica engasgado e eu acho que a hora de falar é essa. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Toda contribuição é bem-vinda, né? Bom, os membros, né, do grupo de trabalho, do estudo que está sendo elaborado, eles estão presentes, né? Todas as considerações elas vão ser anotadas e a gente vai, com certeza, compilar tudo para colocar no nosso plano final, né? E ainda haverá consulta pública desse plano, né? Então, a colaboração de vocês, além dessas reuniões temáticas, né, elas poderão ser realizadas depois na consulta pública. E com relação ao que foi colocado, igual o professor Paulo apresentou, né, o gatilho é muito grande. Então, assim, digamos, tem trabalho para todos, né? Então, a quantidade de resíduos que a gente gera e que não são destinados, né, não são coletados para que a gente possa poder fazer as possibilidades de reaproveitamento, reciclagem é enorme, né? Aí bom, passo a palavra, então, para o professor Paulo e professora Eliana para complementar, então, o que o Rodrigo colocou. Rodrigo, bom dia. Primeiro, o nosso agradecimento pela sua colocação. Isso nos ajuda muito. Mas algumas coisas eu tenho que fazer colocação aqui. Primeiro, você está sendo injusto com a gente de dizer que não consultou vocês. Nós reunimos com vocês presencialmente mais de uma vez. Nós encaminhamos questionários para resposta e não os recebemos todos. E aquilo que nós recebemos está muito superficial. Então, vamos sim melhorar isso. Mas nós precisamos de vocês, com certeza. Certo? E você, inclusive, esteve numa das reuniões. Eu não sei se esteve em todas, né? E ali a palavra foi aberta para vocês dizerem tudo,
certo? A gente trabalha com aquilo que recebe. E eu quero dizer que ainda está em tempo. Então, muito bom que você colocou. Mas questionários foi enviado para todos os associados. E olha as nossas respostas, quase que nenhuma. Então, por favor, façam a sua parte também. Tá? Isso posto, eu vou passar a palavra para a professora Eliane e entro depois. Rodrigo, exatamente essa importância, né, de que quais são as formas que nós utilizamos para ouvir e obter esses dados. No caso específico de vocês, nós tivemos a participação em webinários, né, para que pudesse colocar o ponto de vocês, né? Está ali registrado, nós temos lá. Outra importância são esses questionários que nós encaminhamos e apenas 10 devolveram, mais ou menos, a gente tem isso tudo, mas de uma forma muito superficial, que dificulta, por parte, você conseguir consolidar os dados. E aí, e essa oportunidade que a gente está tendo de conversar com cada parte interessada é exatamente para fortalecer isso. Porque o diagnóstico não se ele não consegue contemplar a demanda de vocês, ele vai ficar falho, né? Então, aqui nós não temos problema nenhum em ouvir crítica, não temos problema. O nosso objetivo é que todas as partes consigam ser contempladas. E eu penso que a reflexão de cada lado, às vezes, quando a gente está fazendo um projeto e encaminha questionário, muitas vezes quem recebe não consegue avaliar a importância daquilo que está falando, né? E no nosso caso, às vezes, nós não vamos botar nome de empresa A ou B ou C. O que a gente precisa é dos quantitativos, né? E o segmento que ela representa. A gente não quer saber qual é o nome da empresa, isso não interessa a nós, né? E a gente sente que isso talvez é uma barreira que acontece. Não só aqui. Ontem nós tivemos também reunidos, né, na tipologia da mineração, e é um problema difícil. É um lugar, empreendimentos muito fechados, você não tem acesso a dados. Aí, se eu não sei quanto produz, como que eu vou propor para frente? É difícil, vai ficar um buraco, né? Então, acredito que parte dos problemas acontecem porque os dados não chegam até nós. E, no caso específico, nós fizemos um esforço grande nos reunindo presencialmente com vocês, né? A federação foi uma das entidades que nós procuramos no primeiro momento, várias reuniões, depois na pessoa do Paulo e do Tiago também, eu pessoalmente mandei os questionários para ele, cobrava, só que o que a gente vai fazer agora? O que podemos fazer a partir daqui? Vocês receberam esse documento, vão acessar esse documento. Por favor, façam essas inserções que vocês consideram importantes, porque, com certeza, ela precisa estar lá. E dentro desse espectro de trabalho, a gente precisa de dados que consolide, que dê subsídios para a nossa discussão. Então, estamos em tempo para essa inserção. Por isso, nós consideramos essas reuniões temáticas como um ponto muito importante para que o documento que vá para as audiências já esteja mais consolidados e contemplando a todos vocês, tá? A todos os atores, quando a gente fala, tá? Então, por favor, a gente pede que vocês façam as inserções necessárias. O plano não quer avançar
sem ter essa contribuição efetiva de vocês, ok? E aí, transmita isso a todos os seus associados da Sindicrecicle, porque, como a gente vê, cada um tem um papel, ninguém vai tomar o papel. Você fala aí, só falo de associações e cooperativa. Aí nós apanhamos lá, associação de cooperativa, nem fala da gente. Quer dizer, nós ficamos aqui no meio tentando nos equilibrar, porque levamos de tudo que é lado. Mas é assim mesmo, a gente sabe. Por quê? Talvez a gente não consiga retratar a realidade, porque não chegou até nós a realidade, né? Então, mas, não, por favor, não prenda-se a essa situação e transmita aos seus associados e suas empresas, né? A Mona participou com a gente, né? A questão do vidro é uma questão que nós estamos aqui empenhando também, porque é um problema sério. Então, assim, mas talvez não conseguimos salientar a importância e o que se faz. O número, o percentual de reciclagem, né? Quando a gente fala que é pequeno, a gente está olhando a partir de uma estimativa gerada e com dados que a gente obteve. Então, se você tem dados melhores e mais consistentes, isso pode mudar todo esse cenário, né? E eu só queria fechar aqui falando um pouco que nós imaginamos que, da mesma forma que foi feito um arranjamento, né, de como compartilhar aterros, é possível a gente pensar numa lógica de como compartilhar esses pontos de entrega, né, desde que eu conheça quem está coletando, aonde está coletando, qual que é o potencial de cada um deles, que tipo de material, quem está fazendo. Eu acho que também nós podemos revolucionar a questão e facilitar esse processo, esse transporte, né? E todo mundo receber esse produto de forma mais rápida, né? Então, acho que nós temos que pensar, isso é ideia, mas nós temos que, a partir do momento que fechar o diagnóstico, nós temos que sentar e pensar o futuro, né? Então, era mais isso, eu não sei se tem mais algum ponto aí. Com certeza Rodrigo. Deve estar, mas só para finalizar aquela questão, este ciclo, Rodrigo, quando você fala de custo, certamente você não está falando do custo que nós estamos falando. Por quê? Veja se eu não estou equivocado. Nós estamos falando do custo do resíduo domiciliar de Cuiabá, certo? Agora, o que acontece, a gente sabe que no resíduo domiciliar de Cuiabá, a reciclagem é ínfima, né? Essas associações e cooperativas, elas trabalham, inclusive, com resíduos de empresa, de grandes geradores, que não é o domicílio. Então, você está falando de um quantitativo que não é o quantitativo que eu mostrei aqui. Eu estou mostrando aqui o quantitativo de domicílio que a gente deixa de ganhar, certo? Que está sendo enterrado. Você certamente, mas, de qualquer maneira, você está aberto aí para você fazer essa colocação, se eu estiver equivocado. Professor Paulo, professora Eliana, eu sou da seguinte opinião: é melhor a gente ficar amarelo agora do que vermelho depois. Então, vocês me perdoem se foi um desabafo. Vocês realmente nos chamaram, participamos de alguns eventos, eu, inclusive, participei. Agradeço a abertura que vocês nos deram naquele momento e nesse momento agora também. Entendo que isso é muito democrático e muito proveitoso. Então, na hora a gente falar. Agora, realmente, quando eu falo em resíduo, eu falo do modo global, né? Empresas, domicílios, do modo geral. Com relação àquele questionário, o que acontece é o seguinte: é uma prática, sim, é um consenso na iniciativa privada. O pessoal tem medo de dar informação. Tem medo, ele acha que essas informações vão ser usadas contra eles de alguma forma. Isso vocês devem saber disso melhor do que eu. Rodrigo, ela não precisa vir nominada. Não precisa vir nominada, viu? Nós queremos a informação, não precisa cadastrar lá, tá empresa tal. Não, isso para a gente não tem. Nós não vamos trabalhar com nome de empresa, certo? Nós queremos saber de vocês quantitativos e os problemas de vocês.
Se vocês quiserem fazer, consolidar e nos mandar, ótimo, tá? Melhora, melhora. Facilita a nossa vida. A nossa, nós vamos conseguir uma informação mais precisa dessa maneira. Ok. Né? Professor. Num prazo relativamente curto de passar essa informação. Rodrigo, Gisele, da Secretaria de Meio Ambiente. Bom dia. Eu compartilho, acho que da mesma ansiedade que você. Tenho que ser sincera que estou entrando no contexto resíduos sólidos há menos de 2 anos e da logística reversa muito recentemente. Entretanto, a Secretaria já preocupada com o tema e em consonância com o Ministério Público, está montando um grupo de trabalho, que inclusive a universidade também vai estar junto, e um Instituto Nacional de Reciclagem, que é cadastrado no Ministério do Meio Ambiente, que já atua em 22 estados do país, exatamente trabalhando a logística reversa, entendendo que essa logística ela deve vir exatamente da ponta, né? A lei hoje já obriga que a indústria faça isso. Então, esse processo, que vai ser um processo extenso, ele não é do dia para a noite, ele está iniciando através de um grupo de trabalho dentro da Secretaria de Meio Ambiente com diversos atores. Então, é a solução? Claro que não, mas é o início, né, de uma forma de agir. Então, só para contextualizar, que alguns membros, inclusive, desse grupo de trabalho, eles estão aqui também ouvindo, e nós vamos poder, adiante, também dar voz, né, a todos que compõem o tema, tá bom? Tá ótimo, Gisele. Agradeço a abertura e estamos à disposição para o que precisar. O sindicato reúne várias empresas no estado todo. Então, estamos de portas abertas e ansiosos por participar de toda e qualquer discussão nesse segmento, no nosso segmento. Nós vivemos disso e vivemos isso todos os dias. Esse é o nosso negócio. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bom, dando continuidade, o Lucas, da Natura Ambiental, comentou aqui sobre o quantitativo de óleo, né? Bom, com relação a isso, é aquilo que a gente tem falado aqui, né? Esses resultados, e eles são dinâmicos, né? Claro que esse plano estadual, ele não vai ser fixo, né? Delimitado, ele vai ser dinâmico, ele vai ter atualizações depois. E aí eu faço um adendo aqui com relação às informações de geração de resíduos, né? Nós temos um Sistema Nacional de Informações de Resíduos, o SINIR, que ainda não está fechado também, né? É um plano federal para a gente compilar todos esses resultados de geração e de destinação, principalmente, né? Nós temos também o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, que está sendo agora movido para a responsabilidade dos estados, né? E aí, com isso, a gente vai conseguir compilar esses dados, né? Não só da geração de resíduos, mas também dados de licenciamento ambiental, dados de consumo, né, de produtos naturais, né, e depois de demanda, de consumo de água, de geração de resíduos, geração de efluentes, né, geração de resíduos também de poluição atmosférica. E aí, com isso, a gente vai conseguir depois ter esses resultados. Mas o que fica importante nesse caso é o que o professor falou, né? A gente tem que ter a participação de todos. Com relação ao sigilo, né? Nossa preocupação não é saber a geração de uma empresa específica, né, ou saber do consumo de uma empresa específica, mas sim de compilar isso, porque tudo isso vai significar depois um impacto ao meio ambiente, né? Tudo isso depois vai gerar resíduo, a gente vai ter esse problema na mão depois, né? Então, por isso que a gente precisa saber, antes de tudo, né, para compilar e estabelecer a melhor estratégia, né? Bom... Ricardo, só gostaria de fazer uma complementação mostrando a importância desse trabalho. Em relação às empresas recicladoras, qual é a principal ponto que a gente precisa? Saber que nível, que grau de beneficiamento essas empresas estão fazendo. Porque o que a gente sente é ainda
que é muito preliminar, né? A gente sabe, tem algumas, por exemplo, lá no distrito, que faz o beneficiamento das embalagens que recebe do agrotóxico e vira conduíte, mas a gente não tem quantitativos. E o que é importante está lá na prospectiva? Que ações devem ser feitas para incentivar essa atividade, né? Porque o que a gente nota é que ainda somos muito incipientes, é algo que precisa crescer, e o Estado tem tudo para fazer isso crescer, né? Então, o plano, ele tem que botar luz nisso e tem que fazer a gente avançar, né? Primeiro, resolver esse problema da logística, do transporte, que é complicado. Segundo, é como trabalhar com essas empresas, fazer esse mercado deslanchar, né? Produtos gerados desse mercado, a gente falou, por exemplo, do aproveitamento do material de construção para gerar bloquetes, né? Como fazer isso avançar, né? Então, eu acho que isso tem que estar claro no nosso documento, qual é o nosso problema, para que a gente possa prospectar aí ações futuras que venham dar uma envergadura nesse mercado, né? E aí todos se colocam, né? Todos têm o seu papel, cooperativa, né? Associações, as empresas, né? Não é um brigando com o outro, não tem que disputar espaço, porque não há espaço para ser disputado. Pelo contrário, um apoia o outro, é uma cadeia. E aí, aproveitar, né, se as entidades gestoras, se tem alguma aqui presente nessa reunião, como essa cadeia poder ser potencializada, como fazer ela acontecer, porque é como se nós tivéssemos uma engrenagem que ela a todo momento para, um pedaço não vai, né? Então, a importância do plano e esse GT que a Gisele fala é para que cada um venha impulsionar esse processo. E aí, no caso, a gente entende essa postura das empresas, mas o próprio Ministério Público tem estado nessa articulação maior. Eu acho que o doutor Carlos não está aqui, mas ele tem feito esse trabalho com as entidades gestoras para que o Estado assine termos de compromisso e que agilize esse processo, né? Então, eu acho que se cada um entende o seu papel, um ajuda o outro, né? Talvez não é ninguém disputando nada, é alguém somando o trabalho que o outro está fazendo, né? Então, eu imagino que esse assim, é o nosso sonho de consumo, que o plano possa trazer esse resultado, né? É claro que sonhar muitas vezes não acontece exatamente, mas por isso o plano estabelece diretrizes. E aí, ouvir de vocês essas diretrizes que vocês entendem como importante, que vocês sentem necessidade, isso vai fazer a diferença no nosso plano, né? Tá? Então, só fazer esse destaque aí, que eu acho que talvez com esse, e você levando essa mensagem, se até hoje talvez a gente não conseguiu levar essa mensagem para a federação ou para o Sindirecicla, essa é a mensagem, e é onde nós temos que atingir. Eu quero complementar o que a Eliana está comentando aí. Exatamente isso. Ninguém conhece essa problemática aí de recicláveis, né? Como vocês, como associação, cada uma no seu nicho. Do ponto de vista de vocês, talvez uma bela de uma contribuição, e eu tenho certeza que vocês discutem isso, é a possibilidade de nós darmos valor aos recicláveis aqui no Estado. O que é que tem impedido da gente trabalhar com a reciclagem? Porque nós mandamos para fora do Estado muito reciclável. Quais são os fatores que impedem? Isso é um documento extremamente interessante de nós conhecermos para que a gente possa estabelecer essa diretriz do ponto de vista futuro de políticas públicas, né? Então, eu acho que vocês podem muito bem contribuir também com essa questão. Nós daremos, com certeza, um avanço muito grande nessa questão de reciclagem no Estado, se nós começamos a processar esse material aqui. Quais são os impeditivos? Quais são as dificuldades? Quais são as limitações? Nós gostaríamos de ouvir.
Professor, já respondendo esse questionamento do senhor, um dos impeditivos para a gente reciclar grande parte aqui, mercado consumidor. Vou dar um exemplo para o senhor. Qual a população de Mato Grosso? Eu escutei alguns dias atrás em torno de 3,5 milhões de habitantes. Não sei se estou correto nisso. Qual a população da Grande São Paulo? O senhor tem essa informação? A última informação que eu tenho é de alguns anos atrás, e eram mais de 6 milhões de consumidores. Então, eu enxergo que nós somos grandes e fortes no agronegócio. Por exemplo, reciclagem de ferro. É inviável aqui, não tem volume. Papelão, mesma coisa. Só uma indústria que eu vendo, fica no estado do Paraná, consome em uma das unidades dela 11 mil toneladas de papelão por mês. 11 mil. Vende no Brasil todo. Então, muito produto que é gerado, reciclável mesmo, é gerado em São Paulo, é enviado, prensado, para ser reciclado no Paraná, Santa Catarina. Então, às vezes não é consumido no estado onde é gerado. A maior parte é assim. Hoje o Paraná é um foco de reciclagem. Ele recicla material que vai de Manaus, do Brasil inteiro. Então, essa informação acho que às vezes pode ser útil. E outra coisa, vamos sentar e conversar. A gente tem muito número que pode passar. Às vezes a gente, sei lá, sentar uma tarde, trocar essas informações. Eu acredito que vai ser de muito proveito. Olha, estamos aqui à disposição. Podemos recebê-lo aqui ou podemos ir até vocês. Vocês é que sabem o que for melhor. Desculpe, estava com o fone desligado, o áudio desligado. Podemos fazer como for melhor. Vocês podem vir aqui, será um prazer recebê-los, mas nós podemos ir até vocês, sem problema. Certo? Agora, a questão Veja o melhor de mercado consumidor, a gente conhece isso. Claro, nós somos daqui, conhecemos isso. Mas a minha pergunta é outra. Nós vendemos o material sem tratamento para eles. Se a gente valorar aqui, não há ganho, mesmo com a distância, essa é a questão, esse estudo que seria interessante fazer, porque a questão do mercado consumidor, isso a gente conhece, né? A questão a minha pergunta é outra, beneficiando aqui, agregando valor, não seria melhor do que vendendo muito, embora tendo depois que transportar para o mercado consumidor? Não sei, essa é a questão. Será? Ou nós vamos passar eternamente como o agronegócio, vendendo tudo bruto, né? Aí os caras mandam uma caixa de fósforo de tecnologia, paga 100 caminhão que nós estamos encaminhando, botando na rodovia aí. Quer dizer, nós temos que pensar em avançar, né? E, assim, se essa cadeia do agronegócio, né, da atividade agro-silvopastoril consegue avançar, está estruturada, talvez a cadeia de um determinado produto sozinho não, mas se juntar a outros, você potencializa. Então, eu acredito que esse é o ensaio que a gente deve fazer. E vocês, como empresários, vocês têm algo muito diferente, pensam muito diferente de nós que estamos aqui na academia, né? A gente enxerga o conceito, o layout, a estrutura, mas essa viabilidade que vocês estão no dia a dia, ela é muito importante para a gente se apropriar disso, né? E vale isso também, esses conceitos, para próprias associações e cooperativas, né? Que carecem também dessa parte de viabilidade econômica, né? Então, a gente entende que o primeiro momento, e aí para a nossa reunião, Rodrigo, a gente entende que talvez possa ser até nesse espaço aqui, vocês trazendo esses números e a gente fazendo essas simulações, né? Eu acho que tinha que ser algo muito... Essa nossa reunião, vocês dizem quando, mas nós temos essas datas aí, mas teria que trazer esses dados e para a gente ir rascunhando tudo junto, sabe? Para falar, e se eu fizer isso? Vai acontecer isso. Porque eu acho que é dessa união, desse conhecimento que vocês têm e que nós aqui que estamos, nós não temos, porque não estamos do lado de lá,
que vai fazer o plano ser diferenciado, né? Então, eu penso que não podemos perder essa oportunidade, mas a reunião, para ser operacional, ela tem que vir com esses dados que vocês consolidem do setor de vocês, produto a produto, e tudo isso que vocês imaginam que precisa, e custo. Traga-nos custos disso, porque aí a gente pode fazer as simulações, tá? Então, eu acho que a gente fica à disposição, aguarda esse momento, desse chamamento do Sind Recicle, né? Tá? Para a gente trabalhar juntos aí. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, Ricardo. Bom, sim. Na verdade, tem algumas considerações aqui que a Graziella, nossa colega lá da Educação Ambiental, ela é servidora do DETRAN, trabalhou conosco na Educação Ambiental, e o Léo Duarte, da Secretaria de Educação, fizeram alguns comentários aí no chat sobre a educação ambiental, né? Basicamente, o que eles falaram é aquilo que a gente sempre faz, né? A gente sempre delega para as crianças, né, a responsabilidade que é nossa. Então, a gente sempre está nessa roda de, vamos ensinar as próximas gerações para que eles resolvam esse problema. Mas, na verdade, esse problema é de todos nós, né? Então, eu acho que essa própria elaboração do plano estadual, né, já é uma resposta disso, né? A gente tem que se preocupar com agora, e quem tem o poder, né, de realizar somos nós, né, que somos geradores, né, que somos consumidores, a gente que tem esse papel de resolver agora o problema para a geração futura, né? Então a responsabilidade, na verdade, é nossa. É claro que a educação ambiental é importante, porque isso é continuado, não tem como a gente resolver isso sem continuar com isso. E, assim, é claro que vai chegar o momento que a gente vai precisar de ações mais enérgicas, né? Igual a educação no trânsito. Começou com informações, com regras, mas só é efetiva quando a gente chega na parte, infelizmente, da multa, né? Cinto de segurança, a gente só começou a utilizar cinto de segurança quando a gente começou a ser multado. A mesma coisa é a educação voltada para a coleta seletiva, né? Para ações, consciências voltadas à gestão de resíduos. A gente só vai resolver, é claro que é interessante a gente conhecer, mas a gente só vai efetivamente ter respostas corretas, né, quando a gente começar a ter ações mais enérgicas. Né? Não sei se os professores gostariam de complementar. Não, você está correto, perfeita a colocação. Eu acho que Solange pode aí complementar com o papel do CIEA, né? E tem sido também muito importante o CIEA, que é a Comissão Interdisciplinar aí da Educação Ambiental, e que entrou junto conosco nesse plano, né? Solange, você pode falar aí um pouquinho sobre isso? Eu passo até a fala para Graziella, que é membro do GT. Você está com o microfone, Grazi? Ela é membro do GT, está aqui conosco. A Lúcia, não estou vendo aqui nesse momento, mas se também estiver, está aberta. Ok, obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Grazi. Eu concordo plenamente com todas as colocações aqui diante do exposto e acredito, sim, concordo que temos que ter uma educação escolarizada e não escolarizada de uma forma mais coesa dentro das escolas, mas isso no segundo plano, de acordo com o que a gente vem passando ao longo dos anos da desestruturação escolar. O que, no meu ver, e o que eu tenho visto dentro dos PERs de outros estados, em grupos de estudo que estamos realizando referente à educação ambiental. São coisas muito vagas, né? Isso me entristece de uma forma muito profunda, e o que a gente percebe é que realmente delegam isso a futuro, e o futuro nunca chega, né? O futuro nosso já é o agora, já estamos totalmente assoberbados na questão de resíduos, de gestão de resíduos sólidos. E o que precisa ser realmente educado, informado, formado e sejam multiplicadores do que está tangindo a logística reversa são os geradores, conforme a Gisele disse anteriormente. Então, assim, para nós da educação ambiental não escolarizada, né, talvez o Léo possa um pouquinho falar mais da escola, mas para nós que não somos da escolarizada, pelo menos para mim, como membro de CIE e com experiência e expertise um pouquinho na área, são projetos mais
dentro da realidade que possuímos hoje. Né? Fazer essas parcerias desses educadores e multiplicadores que a gente formou, Solange e Cieia Limitada aí, sabe dizer o tanto de multiplicadores que formamos. Tem um caso de Tangará aí, uma multiplicadora que está lá fazendo acontecer. É trazer essas pessoas para dentro desse processo, né? Realmente fazer com que seja visto, ouvido e considerado formas de educação ambiental voltadas para geradores, para empresas, para catadores, para a sociedade como um todo, de forma adulta. Né? A gente preocupa muito com as crianças, isso é ótimo, maravilhoso, mas a gente precisa para o agora. E como a gente vai fazer isso de uma forma mais assertiva? É realmente formar multiplicadores e ter um processo de sensibilização para fazer, ter, né, na verdade, gerar a consciência de acordo com o que o PNRS fala, de acordo com o que os PERS falam. Tá? Essa é a minha contribuição. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigada. Então, eu gostaria de chamar a atenção sobre a questão da educação ambiental na sua forma mais ampla, né? Além dela abordar as questões de ensino formal, não formal, no caso, a lei de educação ambiental fala nos diversos níveis de ensino também, outras formas de educação ambiental, não só na sua forma massificada pelos meios de comunicação, mas a educação ambiental também para adultos, a educação ambiental voltada para empresas, para trabalhadores da empresa, para os gestores das empresas, que é uma educação ambiental diferente daquela que nós trabalhamos na escola, é uma educação ambiental com aplicabilidade para atividades que está sendo desenvolvida na empresa. Isso é uma coisa extremamente importante. E isso também é uma das, vamos dizer assim, das sugestões que o próprio GT de Educação Ambiental da Comissão Interinstitucional do Estado apresentará para o PES. E ressaltar também a questão porque essa é uma comissão que abrange várias instituições, não só do Estado, mas instituições de fora do Estado que contribuem para a CIEA, para a Comissão Interinstitucional. É uma comissão que também tem uma função de controle social, então ela está lá contribuindo também para as carências, para a observação das carências do PES e contribuir para propor ações para minimizar alguma coisa que nós não tenhamos percebido nessa área de educação ambiental. Então é isso. Obrigada. Obrigado, Solange. Bom, a Grazi pediu a fala novamente, aí eu vou passar para ela, e depois, para finalizar, a Oscarlina Weber também pediu, e em decorrência do horário, né, já é quase meio-dia, e às 14 horas nós retornaremos, então nós vamos encerrar com essas duas falas, da Grazi e depois da Oscarlina. Perfeito, bem rápido, apenas para deixar aqui registrado e contemplando totalmente o que a Solange falou aí, que é muito de suma importância que a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, a qual a gente representa e está junto, que é a CIEA, possa estar sendo, né, participativa como ela está nos GTs, mas que se faz necessário o meu olhar e do que eu tenho visto, um plano de comunicação disso para massificar essas informações, que às vezes a pessoa se pleita na falta de conhecimento ou de informação para não realização. Então, assim, a educação ambiental, a mobilização, a informação, a divulgação é muito importante no processo para poder termos de forma mais assertiva, fazer valer a todas aquelas metodologias que a gente aprende dentro do próprio processo, que seja na CIEA ou que seja em qualquer outra instituição ou qualquer outro GT ou qualquer outra comissão referente à educação ambiental. Que, inclusive, hoje o Estado tem, só finalizando, a agenda ambiental da administração pública, que são comissões que podem colaborar também, eu acredito, com isso e participar desse processo. Obrigada, bom almoço a todos.
Obrigado. E a Oscarina está presente? Sim, estou. Bom dia a todos. Professora Oscarina da UFMT, Departamento de Solo e Engenharia Rural, Agronomia, né? E eu sou coordenadora da pós-graduação. Bom dia, Paulo, bom dia, Eliane e demais presentes. Eu cheguei um pouco atrasada, mas eu venho acompanhando essa proposta, né, que o Paulo submeteu, e, ao mesmo tempo, a gente já trabalha na área da agronomia com utilização de resíduos agroindustriais para utilização para fins agrícolas. Então, uma das coisas que o Rodrigo falou, essa questão do temor de alguns produtores de resíduos, falo mais da agroindústria, ou mesmo industrial, em que a gente, às vezes, vai buscar esses resíduos para testar o potencial agrícola, né, para realmente fazer utilização como fertilizante, e eles têm temores de serem, vamos dizer assim, expor os problemas, e aí, ao mesmo tempo, a gente ajudar a solucionar os problemas, né? No caso, a disposição do solo. E aí, uma coisa que é muito interessante observar é essa questão de que nós estamos distantes, que nós estamos longe do grande centro, que é difícil fazer aqui uma indústria de reciclagem. Eu vejo que é possível, por exemplo, a gente fazer uma espécie de consórcio dos estados no nosso entorno. Rondônia, Acre, Pará, porque o que acontece? A gente percebe que tudo isso ganha estrada, né? Ganha estrada, ganha imposto, ganha pedágio, várias coisas envolvidas. Isso desmotiva quem quer resolver o problema, né? Resolver o problema do resíduo reciclado. Então, eu vejo que, por exemplo, o Estado, né, o governo, poderia muito bem estabelecer, isso aí eu dei aula disso há muito tempo atrás, na Engenharia de Segurança do Trabalho, na universidade, em que a gente trabalhou a ISO 14000. A ISO 14000, existe a ISO 14000 para as empresas, em que a educação ambiental é imediata, porque se todos os fornecedores da matéria-prima não se encaixam dentro dessa ISO 14000, que seria, então, entrar na gestão ambiental, a reciclagem está contemplada ali. Então, o incentivo fiscal, né? A parte energética também, que é uma coisa que a gente sabe que onera bastante, né, essa questão da reciclagem, da indústria de reciclagem. Então, eu vejo que é possível, sim, mas desde que haja realmente o enfrentamento da real situação que o Estado enfrenta, porque nós tivemos o Pantanal entupido de lixo, aí, no caso, todo mundo joga, né, isso aí, tudo lá para a água, né, o destino é a água, e o grande problema é que a gente só fica assistindo. Já estamos muito tarde de realmente atuar nessa situação. Outra coisa que eu vejo que é interessante a gente pensar, que dentro da agricultura, já o INPEV, que é o Instituto Nacional, né, de Processamento de Embalagem, principalmente na agricultura, isso já funciona, de recolhimento, principalmente das embalagens dos agrotóxicos, né? Então, a logística reversa, muitas vezes, ela só não é implementada nas indústrias, aí você falou, Rodrigo, né, da questão da Coca-Cola, mas a gente vê que as pessoas que consomem, né, não fazem o dever de casa, né? Então, assim, aí a gente joga a responsabilidade para gerações futuras, que são as crianças, para resolver o problema nosso, que os adultos fazem de errado. Não é? Então, assim, está na hora, eu lembro bem que lá em Manaus, por exemplo, foi estabelecido para as indústrias, principalmente as que geram resíduo, que é possível reciclar, a logística reversa, né? Então, assim, a gente vê que é questão de realmente, às vezes, mexer no bolso,
mexer no bolso dos setores que realmente tem que fazer valer. A gente tem aí, por exemplo, o recolhimento das baterias, elas já são óbvias, né? Do vidro é um problema, a gente sabe, ainda mais que a questão das pequenas indústrias de cerveja, artesanal, né? A gente vê que tudo vai para na mesma embalagem. Agora, o resíduo orgânico é possível, né? O resíduo orgânico a gente tem... eu tenho um aluno orientado meu que faz parte de um consórcio de municípios, aí em Mirassol do Oeste, Quatro Marcos e muitos outros municípios da linha adjacência, que é um consórcio em que entrou na concorrência de um edital federal, e eles ganharam e estão implementando a compostagem nesse consórcio. Então, assim, força-tarefa, realmente é necessário força-tarefa, né? Os mecanismos existem. Inovação tecnológica para algumas coisas, alguns resíduos que é possível implementar. A universidade, é urgente nós, a universidade, dando resposta. A UIF dá resposta, né, nessas tecnologias, né? Então, o Estado é possível isso. Nós temos massa crítica. A questão é vontade. A questão é juntar os órgãos. Eu vejo que todos os órgãos fazem como se fosse ilha. Eu faço isso como uma crítica mesmo, né? Nós Estado, cada qual no seu nicho, ninguém conversa, né? Ninguém junta, não sei que medo é esse de se juntar para resolver o problema. Então, eu vejo isso no nosso Estado. Né? Então, é importante, né, justamente essa política estadual avançar, sair do papel. Não é de hoje que é preciso isso sair do papel. Mas essa é a minha colocação. Obrigada. O que puder, a agronomia, eu sou coordenadora da pós-graduação, nós temos várias linhas de trabalho com resíduo na agricultura, a gente tem avançado nisso. Tecnologia, por exemplo, para dejeto de suíno, para vinhaça, a gente tem biocarvão para dejeto de suíno, que é um problema sério no Estado, ambiental, né? A gente já faz isso com um grupo de trabalho forte. Obrigada. Obrigado, professor. Bom, ficam todos convidados, então, para as 14 horas. É às 15. Hoje é às 15, Ricardo. Tá. Tá? Às 15 sobre resíduos industriais. Tá? Okay. Mas aguardamos todos. E, Oscarlina, obrigada. A gente precisa falar muito com você a questão dos lodos de estação de tratamento de esgoto, né? Fazer as fazendas de lodo, enfim. E essa sua crítica, ela vale para o Estado, vale internamente para nós, né? Para todos, porque é uma dificuldade vencer essas barreiras, né? Mas é assim mesmo, é fazendo essas reuniões que a gente vai melhorando isso, né? Obrigada, Oscarlina. Eu não tinha conhecimento desse evento, né? O Josimar que me passou, eu cheguei atrasado, mas se eu puder contribuir em alguma coisa, à tarde, Eliana, se você puder mandar para mim o link, por favor. Eu mando. Vou pegar seu... Oscarlina, inclusive ontem nós tratamos exclusivamente dos resíduos agro-silvopastoris. Então você não assistiu, né? Não, mas vai estar tudo disponível. Vai estar no link para você disponível. Você, se puder botar aí o seu contato, que aí eu já mando, tá? Botar no chat aí seu contato, eu já mando o link da reunião, que é o mesmo. Todas as reuniões são o mesmo link que você entrou hoje. É o mesmo. Agora, a gente quer falar com você, precisa do seu telefone, porque a gente quer falar aí pessoalmente, tá? Maravilha, pode contar comigo. Obrigada. Então, vamos à foto, Ricardo. Solange, nossa fotógrafa. Sim, quem puder abrir a câmera agora, eu estou sem câmera, mas quem puder...